Todas as minhas entradas pro card preliminar do UFC que rola nesse final de semana, o UFC México, que tem luta principal aí, Moreno contra Erceg. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe, eu sou o André e esse aqui é mais um vídeo com as minhas entradas, em que eu vou colocar pra vocês quais são as minhas intenções de aposta para o UFC que rola nesse final de semana, nesse vídeo tratando exclusivamente do card preliminar. E a gente vai soltar um outro vídeo ainda em que a gente vai falar do que vai sair no card principal. Então fica atento e vai ter um linkzinho aqui para você clicar e ver do card principal também. Agora vamos lá. Começando direto ao ponto, primeira luta da noite. A gente tem Markel Medeiros que vai enfrentar o Alcin Rubbard. Essa é uma luta de última hora para os dois atletas. Eles entraram aí nesse combate, faltando coisa de um mês para o evento, tá? A gente tem poucos dados do Medeiros, mas tem muito hype do Medeiros, tá? E a gente tem poucos dados do Rubbard, mas um pouco melhor, é um pouco mais consistente que a gente pode analisar e esperar do Alcin Rubbard, tá? O mercado tá entendendo que o Markel Medeiros é o favorito, esse hype que tá vindo em cima dele, tá? Mas a gente não tem dado dele suficiente para corroborar isso. Na minha opinião, os atletas que ele enfrentou até agora são atletas mais fracos. Significa que ele vai perder? Não, mas significa que talvez a chance que tenham colocado de favoritismo para ele esteja exagerada. E nesse caso aí eu vou na zebra, tá? Eu vou no Alcin Rubbard. Como ele já é zebra, a odd dele já tá boa e eu tô indo nele. Acho ele um atleta um pouco mais consistente, com mais experiência e lutando contra lutadores melhores, tá? Então vou de Rubbard vencendo esse combate. Acho que tem uma tendência boa dessa luta aí por decisão. Então outras apostas interessantes seria mais do que um round e meio e segundo round começa. Não vou mais pra frente do que isso, porque existe uma chance pequena, mas existe, de nocaute a favor do Medeiros e de finalização a favor do Rubbard. Então eu acho que apenas apostar no Rubbard já é um bom começo, porque ele é zebra e tá com uma boa odd. Agora, sempre é bom lembrar que quando você está falando de zebra, isso vale para todas as zebras que eu vou falar aqui no evento, zebra tende a perder. Então você tem que ter uma responsabilidade e fazer um ajuste. Não dá para você fazer all-in numa zebra como o Rubbard, principalmente que é uma zebra que você tem pouco dado. Zebra em que você tem muito dado e mais confiança, mais constância para você poder fazer uma análise é uma coisa. No Rubbard, pega leve. Segunda luta da noite, a gente tem Jamal Emmers contra Gabriel Miranda, o brasileiro Fly. O Gabriel Miranda, para muita gente, é uma ótima zebra para esse evento, mas eu tenho as minhas restrições. Qual é o problema? O Gabriel Miranda tem um jiu-jitsu muito melhor do que o Emmers, e pode vencer, e pode finalizar, inclusive no primeiro round. Mas o problema é que nos últimos combates, o Gabriel tem tomado knockdown consistentemente, e vai enfrentar um cara que tem mais envergadura e que tem mais poder de nocaute. Então assim, é uma situação complicada, porque pode entrar uma mão do Emmers e o Gabriel ficar pelo meio do caminho. Ele tá com muito azarão, o brasileiro, tá? Então assim, ele tá com muito azarão. Nesse momento da gravação do vídeo, a odd do Jamal Emmers tá em 1.31. Isso é a odd de quem vai nocautear no primeiro round. Então assim, quais são as opções que você tem aqui, tá? Eu acho que o Emmers vence, tá? Acho que o Emmers nocauteia ali pelo segundo round. Acho que para minhas apostas, valendo a mesma coisa, pro palpitão, pro fantasy, é isso que eu vou colocar. Emmers vencendo por nocaute no segundo round. Mas para ganhar grana, a gente tem que analisar de um jeito diferente. O que dá para fazer aqui? Por exemplo, dá para você pegar uma parte pequena da sua stake, ou seja, stake você sabe que é o valor que você aposta por luta. Você pega o valor que você normalmente aposta e divide por 3, pega 33% dele, um terço do valor, e coloca contra o Emmers no primeiro round. Por quê? Porque contra o Emmers no primeiro round vai te pagar 5-1. Significa que se o Gabriel Miranda vier com um jogo de queda fiado, que ele pode vir, e finalizar no primeiro round, que ele pode finalizar, você vai pegar aquele teu 1/3 e vai multiplicar por 5. Você vai ganhar mais do que um stake aí nessa entrada do Gabriel Miranda, arriscando pouco. Então você arrisca uma parte pequena e se você ganhar, você ganha bastante, tá? Digamos que o Gabriel consiga uma queda e tal, não sei o que lá, mas não finalize no primeiro round. A partir do segundo round, os atletas estão mais suados, estão com a condição de jogo diferente. Talvez as defesas de queda no final do primeiro round comecem a melhorar pro lado do Emmers. Se você vê essas sinalizações acontecendo, parece que o segundo round viraria pro Emmers. Nesse caso, dá um cash out com o seu dinheiro. A odd do Gabriel Miranda vai ter dado uma subida, não vai ser 5 vezes, mas vai ter dado uma subida. E depois você entra a favor do Emmers no segundo round. Então tu entra contra o Emmers no primeiro, porque existe uma possibilidade boa do Gabriel ser uma boa zebra de primeiro round. Se ele não conseguir no primeiro round, é mais difícil ele ser uma zebra de segundo round, e aí eu entro a grana no Emmers, que vai estar com uma odd melhor, e eu já vou ter ganho o primeiro green, porque o Gabriel fez um bom primeiro round. Então você pode ganhar um bom primeiro green do primeiro round do Gabriel, e ganhar um segundo green da vitória do Emmers, que é provavelmente o que eu vou fazer aí para esse combate. Também pode simplesmente esperar, não entra no primeiro round e ver o que acontece. Se o Gabriel finalizar e a luta acabar, você não perdeu nada. Se o Emmers nocautear e a luta acabar, você não perdeu nada. Não perder é uma vitória, tá?
Se o Gabriel Miranda tentar derrubar e tal, mas não conseguir finalizar, no segundo round você pode falar assim, agora eu entro, a odd melhorou, não é mais 1.31, já tá 1.6, já tá 1.7, eu vou entrar a favor do Emerson. Aí você entra e pode conseguir o seu primeiro green aí direto nessa aposta. Então essa é uma estratégia que eu tenho utilizado bastante, tem que usar com parcimônia, não dá pra ir com full na zebra, como o Gabriel que tem tomado o knockdown direto em todas as lutas, tá? Então cuidado aí nas suas apostas e vamos pra próxima luta. Rafa Garcia que vai enfrentar Vince Pichel. O Vince Pichel tá com 42 anos de idade, tá? O Vince Pichel é um atleta ainda competitivo, mas assim, a idade chega pra todo mundo, a gente sabe que 42 anos é muito pesado. Pode ser que a capacidade de resistir a golpes do Pichel fique complicada, a capacidade física dele fique complicada, a gente percebe que os atletas têm um decaimento físico muito grande, tá? E o Rafa Garcia não é um atleta ruim, tá? Acho que a estratégia do Rafa Garcia, que é um atleta que é 12 anos mais jovem, vai ser de controlar esse combate. A minha aposta é vitória do Rafa Garcia, tá? Acho que é uma luta que pode durar mais do que um round e meio, que o segundo round pode começar, mas, de novo, a gente tem a odd esmagada. A odd do Rafa tá 1.21, porque isso que eu tô vendo, todo mundo tá vendo. O Rafa deve vencer? Deve vencer. 1.21? Aí eu já acho que não. Por quê? Porque eu acho que ele não resolve a parada no primeiro round, tá? Então, as mesmas coisas que eu falei para a luta anterior, eu acho que valem aqui, tá? Eu não acho que o Rafa tem um queixo mole que pode ser nocauteado pelo Pichel no primeiro round. Acho que uma vitória do Pichel no primeiro round seria uma coisa muito fora da caixa. Então, eu fico tranquilo em colocar a aposta contra o Rafa no primeiro round com uma pequena stake. Quais são as possibilidades de acontecer aqui? O Rafa luta mal, ele não consegue quebrar o Pichel no primeiro round porque, apesar de ter uma idade mais avançada, no primeiro round ainda tem fôlego e o Pichel resiste. Essa odd de 1.21, que é uma expectativa da galera que a luta acabe no primeiro round, não acontece. Ela sobe, vai para 1.4, vai para 1.5. E aí você faz o seu primeiro green nessa subida, ganha uns 30 ticks aí de 1.20 para 1.5, tá? E aí no segundo round você retira a sua grana, faz o cash out com esse seu primeiro green e aposta a favor do Garcia, que na minha opinião pode até finalizar a partir do segundo round. Mas eu acho que ele vence por decisão. Então assim, você ganha uma grana depois. A mesma coisa que eu falei na luta anterior. Não quero apostar nada no primeiro round, vou ver o que acontece. Passou o primeiro round, você vê que o Pichel começou a ficar cansado no final do terceiro e tá decaindo, você fala, beleza, agora vou entrar na odd Garcia. E aí você entra na odd pro Garcia, tá? Os riscos podem ser, você tem que avaliar. Quando você entra com mais risco, você tem que entrar com menos grana. Quando você entra com menos risco, você pode colocar um pouco mais de grana, mas sempre avaliando o que está acontecendo no live. Essa é uma boa luta pro live. Lupe Godinez que vai enfrentar a Júlia Polastri. A Godinez é muito favorita para esse combate e a gente tem um duelo de estilos aqui. Na minha opinião, se a luta ficar num jogo de queda ou mesclando o jogo de queda com o jogo de trocação, vindo com as quedas do lado da Lupita Godinez, ela vence o combate, tá? A Polastri eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade para esse combate. De qualquer maneira, acredito que é uma luta que deve ir para decisão, pela característica das duas atletas, tá? Elas não são atletas de via rápida com frequência, então probabilidade maior é por decisão. Então mais do que o round e meio, o segundo round começa, são boas apostas para esse combate. Eu acho que a Lupi vence o combate, tá? E ela tá com uma odd de 1.46. Não considero essa odd muito esmagada não, tá? Acho uma odd ok pra você entrar. Mas também se você quiser, falar assim, vou esperar um pouquinho pra ver se, sei lá, a Polastri coloca uma boa mão e a odd dá uma subidão. Porque acontece, tá? No MMA é muito volátil. Você começa a luta, o primeiro movimento da luta tem um chute alto da Polastri que entra em cheio, a Lupita pode nem sentir tanto assim, mas o fato de ter entrado um chute alto, essa odd de 1.46 vai para 1.60 e você entra nessa hora. Então assim, também pode acontecer do primeiro movimento da luta ser a Lupita derrubar. Aí tu não pegou a odd de 1.46. Na hora que ela derruba no primeiro minuto, essa odd vai para 1.20 e você fica com a margem menor para ganhar. Então assim, tem um risco que pode acontecer dessa odd variar ali durante a luta e você pode esperar um melhor momento para entrar. Mas eu não acho 1.46 esmagada, tá? Eu entraria e provavelmente entrarei a favor da Lupita Godinez pré-live nesse combate aí. Christian Rodrigues que vai enfrentar Melquizael Costa. Luta muito interessante. O Christian Rodrigues, o C-Rod, ele vem apagando uns hypes grandes. Em outras lutas ele até apareceu como zebra, estava enfrentando caras que realmente vinham muito bem, e ele foi lá e calou a boca dessa galera e virou tipo um caçador de hype. Se você tá subindo muito, vai passar por ele e vai ter problema, tá? Por isso, eu imagino, muita gente está colocando ele como favorito para esse combate. Ele vai enfrentar o brasileiro Melquizael Costa. O Melquizael Costa tem algumas lutas dentro do UFC já, e o Melquizael Costa tem duas derrotas que foram derrotas por via rápidas para lutadores bons na categoria de cima. Nesta categoria que ele vai lutar o combate, ele não perdeu no UFC ainda. Então é o seguinte, muita gente viu o retrospecto do Melquizael
Olha lá, tem ganho e perde. E não preste atenção que quando ele está lutando contra caras maiores, quando ele está lutando na categoria de peso mais para cima, ele tem mais dificuldade. E lutou contra caras bons nessa categoria, não foi contra Zé Ruelas, tá? Alguma luta até pegando de última hora. Então assim, eu acho que o Melquizael tem a qualidade. Para essa luta, ele é maior. Para essa luta, ele é o maior, tá? Acho que ele tem qualidade técnica na trocação e tem uma qualidade de finalização que é muito importante também, que se ele não conseguir usar, pelo menos atrapalha o jogo do Rodrigues ali. Então sim, na minha opinião, o favorito para esse combate é o brasileiro, tá? Eu vou de Melquizael Costa para esse combate. Como tem a possibilidade do Melquizael finalizar e ele tem sido extremamente pragmático em buscar o jogo de finalização, eu não arrisco em colocar em que round essa luta vai acabar, tá? E o Melquizael é a zebra. Então assim, é uma boa zebra na minha opinião. Diferente de Rubak e tal, pra essa zebra aqui, eu já me sinto um pouco mais confiante até de colocar uma stake cheia no Melquizael Costa, tá? Porque eu acho que é uma zebra boa, acho que vale o risco de você entrar nele. Temos dados dos dois, eu acho que é uma avaliação, pelo menos no meu ponto de vista, é uma avaliação um pouco mais consistente, você vai ter que fazer o seu juízo de valor. Se você achar que é consistente, você vai nessa. Se você achar que não é consistente o suficiente, você dá uma segurada na mão aí na sua stake e salva a sua grana. José Medina que vai enfrentar o Ateba Gautier. Essa é uma luta muito interessante porque a gente teve coisas parecidas acontecendo no evento passado, né? Eventos retrasados aí pra trás, a gente teve uma luta do Mussassa, em que a gente falou, esse Mussassa só tem uma luta no contender. O cara vem com um favoritismo gigantesco desse e tá acontecendo de novo, tá? O Ateba Gautier é um nocauteador. É um atleta de 22 anos, camaronês. A galera olha pra ele e olha pra ele e vê o Francis Ngannou. O cara tem 6 vitórias, 5 por nocaute. Esse cara vai destruir todo mundo. Só que é o seguinte, ele tem 1,93 também. Pra lutar nessa categoria de peso é muito grande, tá? É a categoria dos médios que essa luta vai acontecer. Isso é tamanho de campeão nessa categoria. Só que é o seguinte, quem ele nocauteou? Quando você para pra olhar a qualidade técnica dos adversários que o Ateba nocauteou, você começa a ficar um pouco preocupado. Porque é o seguinte, nocauteou o padeiro, o leiteiro, não desrespeitando as qualidades técnicas de lutas do padeiro e do leiteiro, mas assim, você tem que analisar quem você está nocauteando para você poder saber se isso vale a pena, né? Então assim, é inegável, o Ateba tem um poder físico muito grande, tem explosão, é muito forte, pode nocautear o Medina e é favorito. Acho ok. Inclusive no palpitão, eu poderia até ir de Ateba, nesse caso nem vou, mas assim, poderia ir de Ateba porque ele é o favorito. Mas a odd está 1,19. Ele vai enfrentar o José Medina. O José Medina não é o melhor atleta do UFC, tá longe disso, tá? Mas é um atleta que já tem 15 lutas profissionais, já tem algumas lutas no UFC, e é um atleta que, apesar de ter tomado vários danos no UFC, tem uma qualidade técnica razoável, tem um jogo completo, tem jogo de queda. É o melhor jogo de queda do mundo? Não, mas ele tem. Então, assim, ele não é um atleta que vai, assim, eu imagino, como um atleta profissional, que vai usar a estratégia e falar assim, esse cara que tá na minha frente é um striker mega perigoso, mais jovem que eu, fisicamente muito superior. Vou trocar soco com ele com o pé fincado no chão pra ver quem é mais macho. Seria a pior coisa que ele poderia fazer da própria carreira dele e seria um comportamento amador. Eu não espero isso de atletas do UFC, tá? Eu espero que o Medina busque o jogo de queda, tá? Essa é uma luta que, esse evento está acontecendo na Cidade do México, a cidade que tem mais de 2.000 metros de altitude. Quem tem muita massa muscular e muita força física, quanto mais massa muscular, cobra-se um preço de oxigênio. Se você que treina em Camarões, numa cidade que tem 12 metros de altitude, vai lutar numa cidade que tem 2.000 metros de altitude, se não tiver feita a preparação adequada, e muitos atletas do continente africano não fazem a preparação adequada por questões financeiras mesmo, falta de grana, ele pode sofrer o gás, pode sofrer com desgaste. Então assim, na minha opinião, o Ateba tem o primeiro round para nocautear o Medina. Se ele não conseguir nocautear e o Medina buscar o jogo de queda, o Medina pode vencer essa luta por decisão simplesmente cansando o Ateba. E ele nem precisa derrubar, basta segurar na grade. Se ele tiver força para segurar o cara na grade, ele pode sobreviver, tá? É uma zebra extremamente arriscada, mas é uma zebra que paga muito bem, tá? A odd tá mais de 6 aí a favor do Medina no momento que tá gravando esse vídeo, se eu não me engano, tô vendo só a odd do Ateba aqui, a odd do Ateba tá 1,19. Então, a minha aposta será Lei Ateba. Lei Ateba. Pode ser que o Ateba nocauteie e eu perca? Pode. No Mussassa eu ganhei. Ganhei 10 stakes numa única luta. Então assim, se a cada 10 dessa você acertar 2, você vai ficar no lucro. Então assim, não é quem vence, é quem pega a melhor probabilidade.
Aposta não é sobre saber sobre o esporte, é sobre saber a probabilidade. Então, nesse caso aí, eu vou de José Medina. Vou lei a Teba desde o início, tá? A minha gestão de odd aqui provavelmente vai ser 2/3 da odd. Provavelmente vai ser 2/3 da odd, tá? Se eu perceber que no casamento de luta o Medina tá buscando um jogo de queda e o Ateba tá aceitando, eu posso entrar com o restante da odd, ficar com o restante da stake e ficar com a stake cheia. Então, 2/3 da stake. Se a estratégia estiver indo pro lado certo, eu posso completar a stake e ficar com a stake cheia aí em Medina contra Gaultier. Última luta do card preliminar, Edgar Charris contra CJ Vergara. Essa é uma luta que eu acho muito difícil de analisar porque eu acho os dois atletas ruins, tá? Eu não gosto de nenhum dos dois, acho que as performances que eles tiveram até agora não foram sobre atletas do melhor nível técnico, não vejo assim, grande qualidade nos dois, podem me surpreender mais pra frente, mas até agora, assim, tá ok, tá? Tá ok, assim, não entendo inclusive porque essa luta tá fechando o card preliminar. É uma luta que o favorito é o Edgar Chairez, tá? Ele vem vindo com melhores resultados dentro do evento, é um pouco mais jovem, tem um pouco de vantagem de altura, então as casas de apostas estão favorecendo um pouco a ele aí, mas assim, estão favorecendo com uma odd 1.32. Uma odd 1.32 é a odd de quem vai finalizar a luta no primeiro round. E o Chairez não fez isso contra ninguém relevante pra gente poder achar que ele vai fazer. O Vergara é ruim, mas o Chairez também não é da Coca-Cola, tá? Então, assim, mas ele pode finalizar do primeiro round? Pode. Tem chance do Vergara finalizar do primeiro round? Eu acho que não. Então, assim, você tem coragem de colocar Lei Chairez no primeiro round? Também não tem. Não tem, porque se alguém for finalizar no primeiro round, pra mim é o Chairez. Então, se vai entrar contra a chance de via rápida que você mais acredita que pode acontecer... Então, o que eu acho aí, tá? Para essa aqui, eu acho melhor a gente fazer uma odd média, tá? Como é que funciona isso? Eu vou entrar com 1/3 da odd pré-live. Começa a luta, vou entrar a favor do Chairez, que na minha opinião é o favorito, a odd dele tá 1.32. 1.32 é pro cara que vai finalizar no primeiro round, tá? Aí ele não finaliza no primeiro round, a odd dele sobe para 1.50. Eu entro mais 1/3 da stake. Aí ele faz o segundo round, toma um calor, mas depois recupera e tal, e ganha o segundo round ou perde por pouco o segundo round. Eu coloco o restante da stake no Chairez, porque eu acho que ele vai ganhar o terceiro, e aí eu vou aumentando o valor da minha odd média. No final da conta, a minha odd não vai ser 1.32, vai ser 1.50, 1.55, porque ela vai aumentando ao longo da luta, e eu vou entrando conforme a coisa vai indo mais pro final, tá? Tem que escolher os melhores momentos para você entrar nessa odd. Na hora que o Vergara defender uma queda, a odd dá uma subidinha, você vai e coloca a grana naquela hora e faz uma odd média um pouco maior, porque eu acho que 1.32 é pequeno, mas eu não acho que é saudável entrar Lei Chairez. Como eu falei, os dois atletas são ruins e pode sair uma finalização ali por conta do Chairez. A gente teve uma experiência parecida com isso aí na luta da semana passada. A gente teve a Pooja Tomara enfrentando a Shauna Bannon, tá? Duas atletas ruins, eu falei assim, provavelmente essa luta vai ter decisão, o histórico das atletas aí por decisão, mas eu falei, lutas de atletas de nível baixo, qualquer coisa pode acontecer. Aí do nada você tem um chute alto da Tomar, que é toda curtinha e quase nocauteia, e perde por finalização da Shauna Bannon no mesmo round, você vê assim, é muito inconstante. Lutas inconstantes eu prefiro fazer odd média, porque eu acho que é um pouco mais seguro. Lembra, a gente tem vídeo agora que vai sair do card principal, então deve estar aqui em cima o link para você. Se não tiver, espera um pouquinho que vai sair esse vídeo no canal, se inscreve e ativa a notificação para quando sair você poder receber, e a gente vai falar de todas as lutas do card principal também, trazendo essas dicas para você poder fazer um green, porque se você fizer green, sinal que eu fiz green também. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais.